Vamos continuar a leitura do livro Agostinho, um drama de humana miséria e divina misericórdia, do professor Huberto Roden, da editora Martim Claret. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo e preclaro metafísico, sabe descrever episódios de sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa. Depois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo cheguei a dar conta de mim. Sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertara ainda a razão, confessa Agostinho, e já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse mais tarde a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde. Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais, em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclismo destruidor, e pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia e encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais, que nesse ambiente recluso haviam dormido milhares de anos. Plantou-os, e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino, antes de morrer, devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confissões, que eu mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados, enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa, se depois de purificado, tornasse a cair no lodaçal do pecado. Tagaste era, nesse tempo, um dos notáveis
centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeira de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes, os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e de palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simito, tudo isso era exposto à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio, estádio para exercício físico. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesses. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz-se mister garantir-lhe a subsistência e prosperidade, e prepondera então na vida humana o elemento econômico. O homem, chefe de família, torna-se cada vez mais negociante. Nessa altura da vida, em posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho em Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se, ver coisas bonitas e novas, cenas movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais, tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir à criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinava a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra. Continuaremos num próximo encontro
a leitura sobre Santo Agostinho. E assim você vai ver o livro de Agostinho através do professor Huberto Roden. Isso é bem interessante. Depois, feche seus olhos, relaxe o corpo, ouça a música, fixe o chakra frontal, entrelace as mãos, encoste os polegares e realize sua meditação. Quando terminar a música, espreguice bem o corpo, respire algumas vezes e realize caprichosamente a sua automassagem. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro Agostinho, um drama de humana miséria e divina misericórdia, do professor Huberto Roden, da editora Martim Claret. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo e preclaro metafísico, sabe descrever episódios de sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa. Depois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo cheguei a dar conta de mim. Sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertara ainda a razão, confessa Agostinho, e já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse mais tarde a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde. Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais, em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclismo destruidor e pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia e encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais, que nesse ambiente recluso
haviam dormido milhares de anos. Plantou-os, e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino, antes de morrer, devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confessiones, que eu mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados, enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa, se depois de purificado, tornasse a cair no lodaçal do pecado. Tagaste era, nesse tempo, um dos notáveis centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeira de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes, os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e de palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simito, tudo isso era exposto à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio, estádio para exercício físico. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesses. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz-se mister, garantir-lhe a subsistência e prosperidade, e prepondera então na vida humana o elemento econômico. O homem, chefe de família, torna-se cada vez mais negociante. Nesta altura da vida, em posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho em Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se,
ver coisas bonitas e novas, cenas movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais. Tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir a criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinava a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra. Continuaremos num próximo encontro a leitura sobre Santo Agostinho. E assim você vai ver o livro de Agostinho através do professor Huberto Roden. Isso é bem interessante. Depois, feche seus olhos, relaxe o corpo, ouça a música, fixe o chakra frontal, entrelace as mãos, encoste os polegares e realize sua meditação. Quando terminar a música, espreguice bem o corpo, respire algumas vezes e realize caprichosamente a sua automassagem. Namastê. Vamos dar prosseguimento ao livro O Cristo Cósmico e os Essênios, do professor Huberto Roden. O dia do Essênio, Guerra dos Judeus, parágrafo 128. Sua piedade para com a divindade assume uma forma particular. Antes do nascimento do sol, não pronunciam nenhuma palavra profana, mas recitam algumas orações ancestrais dirigidas ao sol, como se lhe suplicassem que surgisse. Parágrafo 129. Depois dessas orações, os administradores os despedem para que cada um se dedique ao ofício que conhece. Em seguida, após terem trabalhado sem interrupção até a 5ª hora, aproximadamente 11 horas da manhã, eles se reúnem novamente no mesmo lugar e, tendo se cingido com tangas de linho, banham desse modo o corpo na água fria. Depois dessa purificação, agrupam-se numa edificação especial, onde não é permitido o acesso a ninguém que não possua a mesma fé. Eles próprios não entram no refeitório, senão purificados, tal como num recinto sagrado. Parágrafo 130. Depois de estarem tranquilamente sentados, o padeiro serve os pães pela ordem, o cozinheiro serve a cada um o conteúdo de uma única gamela com uma só iguaria. Parágrafo 131. O sacerdote dá início à refeição por meio de uma oração, e a ninguém é permitido provar o alimento antes da oração. E depois de terem comido, ele pronuncia uma nova oração. No começo e no final, eles louvam a Deus enquanto dispensador da vida. Em seguida, guardam as vestes que haviam colocado para a refeição, dado que são vestes sagradas, e se dedicam novamente ao trabalho até a noite. Parágrafo 132. Então voltam e procedem ao jantar da mesma maneira
e os hóspedes que estiverem de passagem entre eles se assentam à mesa. Nenhum grito nem tumulto jamais desonram a casa. Eles falam uns com os outros na maior ordem. Parágrafo 133. Para os forasteiros, esse silêncio parece um mistério terrível. A causa desse silêncio é a sua sobriedade permanente e o fato de que alimento e bebida lhes são fornecidos na justa medida para deixá-los saciados e nada mais. As virtudes essênias. Guerra dos Judeus, parágrafo 134. No conjunto, por conseguinte, não há nada que eles realizem sem a ordem dos administradores, mas as duas coisas que aqui seguem só dependem deles mesmos, a assistência e a piedade. Com efeito, é-lhes permitido, por parte do próprio chefe, socorrer os que são dignos disso, sempre que esses o peçam, e dar comida aos indigentes, mas não tem o direito de fornecer subvenções aos membros de sua família sem a autorização dos procuradores. Parágrafo 135. São justos árbitros da cólera, homens que dominam seu arrebatamento, modelos de lealdade, artesãos da paz. Toda palavra que pronunciam é mais forte que um juramento, e elas se abstêm de jurar, considerando tal coisa pior que o perjúrio, pois dizem eles, aquele em quem não se pode crer sem que tome Deus como testemunha, condena-se por si mesmo. Joséfo salienta a justiça dos essênios. A justiça dos essênios, em suas antiguidades judaicas. Parágrafo 20. Deve-se admirar neles, se os compararmos a todos os outros adeptos da virtude, a sua prática da justiça, que não deve ter existido de modo algum sem nenhum grupo grego, nem mesmo em nenhum bárbaro, ainda que por pouco tempo, mas que se encontra entre eles desde uma data remota, sem que houvesse para isso nenhum impedimento. Eles repartem os próprios bens e o rico não goza mais de sua fortuna que aquele que não possui absolutamente nada. Os livros essênios, Guerra dos Judeus, parágrafo 136. Eles se dedicam com um zelo extraordinário ao estudo das obras dos antigos, conforme também a esse respeito o parágrafo 142 citado adiante, escolhendo sobretudo aqueles que visam a utilidade da alma e do corpo. É aí que estudam, para curar as doenças, as raízes que protegem contra elas e as propriedades das pedras. Assim, ouça algumas vezes esses estudos sobre os essênios do professor Huberto Roden, que é bastante preparado. Depois silencie e, com a música, realize uma meditação, lembrando-se ao final de realizar caprichosamente a sua automassagem.